fazendo eco. Estão me ouvindo e me vendo, né? Boa E aí, noite. pessoal? Pessoal, vamos lá, vamos continuar a nossa disciplina. Hoje eu vou tentar ser mais breve possível para vocês conseguirem fazer a atividade que eu coloquei lá na plataforma para vocês, tá bom? Eu vou ministrar a aula normalmente e assim que eu terminar, eu falo para vocês o que é essa atividade. Quem não está presente, coloca lá no grupo, avisa os colegas o que é para fazer, porque na próxima segunda é feriado, né? Então vai ficar um bom tempo. Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês. Tá todo mundo bem, gente? A gente não conversa, né? Não vê? Pessoal, na aula passada, o que a gente viu? A gente viu como que nós processamos o processo de aprendizagem. Lembra? Input, output, como que é a plasticidade cerebral, qual é a hierarquia da aprendizagem até ela se tornar uma aprendizagem automatizada. Agora, a gente vai entrar dentro da psicologia. Por quê? Porque a aprendizado, ela está interligada com a psicologia. Não tem como eu falar em aprendizado sem falar em psicologia, ok? Claro que eu não vou aprofundar, porque vocês não são psicólogos e não serão terapeutas, tá? Mas essas formas de aprendizagem, ela é estudada para aquelas pessoas que dão curso, né? Ah, aprenda a decorar tantas coisas, enfim. E também ela é estudada para manipulação do comportamento humano. Então, se eu quero que vocês me dão uma resposta feedback X, eu tenho as minhas alternativas de fazer com que vocês me dão a resposta feedback X. Quanto mais eu aprofundo no conhecimento do comportamento humano, mais eu consigo manipulá-lo, tá? E as políticas governamentais, por exemplo, tentam fazer isso e consegue, claro, desde os primórdios, ok? Desde os primórdios eu manipulo o comportamento humano. Por exemplo, Hitler manipulou milhões de pessoas, né? Fez um estrago gigantesco. Então, de onde vem essa manipulação, que é onde você está mais sujeito a isso? Por exemplo, quanto mais uma pessoa mais esclarecida ela é, menos manipulada ela é. Então, quanto mais conhecimento você adquire, quanto mais você lê, mais você escreve, mais você estuda, menos manipulado você se torna. Hoje em dia, além das manipulações que nós temos no dia a dia, né, a manipulação vamos dizer assim, a manipulação popular, hoje nós temos a manipulação do WhatsApp, que eu crio uma informação, faço rapidamente milhões de pessoas acreditarem que é as fake news, né, naquela informação e vão desenvolver um comportamento que eu estou esperando para elas, ok? Por exemplo, uma forma de comportamento aí que ficou muito tempo na história, comer manga com leite morre, faz mal. Qual que era a ideia? A ideia era que os escravos não comessem manga ou leite. Ou eles tinham uma hora eles comiam manga, outras horas eles comiam leite. Então eles não poderiam misturar os dois, assim geraria uma economia. Esse tipo de manipulação é uma forma de comportamento, é uma forma de aprendizagem, ok? Nós temos a aprendizagem mais estudada hoje, que é a aprendizagem behaviorista, que é o behaviorismo. Behaviorismo, ele é criado e manipulado pelo Skinner. Skinner, ele desenvolveu todas as teorias do behaviorismo, que é o behaviorismo radical. A gente tem dois tipos de behaviorismo. Behaviorismo radical e behaviorismo metodológico. Nós usamos mais o de Skinner, porque o Skinner ele ajuda a entender algumas ocasiões. Por exemplo, aprendizagem motora. Skinner vai falar aqui pra gente que a gente tem dois tipos de aprendizagem.
formas não associativas de aprendizagem e formas associativas de aprendizagem. Formas não associativas de aprendizagem ocorre quando se gera um único estímulo repetidamente. Então, um exemplo toda vez que eu vou falar em público, eu fico muito nervosa, as pernas bambeiam, eu começo a gaguejar. Isso acontece muito com vocês na hora de apresentar trabalho, né? Porque vocês não estão acostumados. Mas à medida que eu for fazendo isso sempre, vamos supor que eu tenho que fazer isso todo dia, vai chegar um momento que eu não vou sentir mais isso. Então, toda vez que eu pisar no palco, eu vou sentir um friozinho na barriga, mas vai ser sem medo. Ele vai ocorrer rapidamente. Então, aquele estímulo vai gerar uma sensação, mas é um estímulo único, é uma resposta não associativa de aprendizagem. Quando a gente fala de formas associativas de aprendizagem, aí complica um pouquinho mais. Ocorre quando se associa diferentes estímulos. Forma associativa de aprendizagem, nós dividimos elas em condicionamento clássico, condicionamento operante, aprendizagem processual e aprendizagem declarativa. Essa processual e declarativa, eu acabo misturando ela e coloco como aprendizagem observacional, já que a gente não precisa adentrar muito nessas teorias, porque é muito difícil, é meio viajado de se entender. Então, o que é isso, behaviorismo? Bom, é um conceito de aprendizagem associativa. Essa aprendizagem associativa é entendida como um processo pelo qual o ser humano, outros seres vivos, estabelece um vínculo ou uma associação entre dois ou mais fenômenos, de maneira que eles aprendam e reajam a um referido relacionamento, ok? Esse aprendizado envolve uma mudança de comportamento do sujeito, que o adquire, a ponto de antecipar certos estímulos ou ações que levarão à chegada de outros estímulos ou consequências. Eu chamo isso de behaviorismo de Skinner. Mas está errado ali como é que eu escrevi. A palavra-chave da teoria de Skinner é comportamento. Então, ele estuda o comportamento humano. A minha aprendizagem me leva a realizar um comportamento, ok? Isso é usado para adestrar cão, adestrar gente? Sim, adestrar gente também. Então, vamos lá. Para ele, a aprendizagem concentra na capacidade de estimular ou reprimir um comportamento desejável ou indesejável, certo? Por exemplo, na sala de aula, a repetição mecânica, todos os dias, deve ser incentivada, segundo a teoria behaviorista. Por quê? Pois isso leva à memorização e assim ao aprendizado. Então, eu repetir, leva a uma memorização que vai me gerar um aprendizado, ok? Medida quando eu repito. Então, os comportamentos são obtidos punidos, o comportamento não desejado, e reforçado ou incentivado o comportamento desejado por um estímulo, repetido até que ele se torne automático, tá? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo, vocês vão entender melhor. Dessa forma, segundo Skinner, a aprendizagem concentra na aquisição de novos comportamentos. Então, à medida que eu aprendo, eu adquiro novos comportamentos, nova forma de ser. A aprendizagem ocorre através de estímulos e reforço, de modo que se torna mecânica, ok? De acordo com essa teoria de Skinner, os alunos recebem passivamente o conhecimento do professor. Em sua visão conhecida como behaviorismo, os comportamentos são obtidos pelo reforço, estimulando o comportamento desejado. O papel do professor, então, é criar ou modificar comportamentos para que aquele aluno faça aquilo que o professor deseja. Então, o meu objetivo, por exemplo, qual é o meu objetivo na disciplina controle e aprendizagem motor? É que vocês aprendam tal coisa. Para que eu faça isso, eu vou incentivar. De que forma? Trabalhos, estudos dirigidos, apresentações, filmes e etc. Então, vamos lá entender.
quais são esses tipos de comportamento e esses tipos de aprendizagem. Se eu estiver indo rápido ou se vocês querem que eu repita, por favor, me falem, tá? Não fiquem com vergonha, dá um grito no microfone. Tô escutando nada. Ok? Então, vamos lá. No condicionamento clássico, considera-se que o comportamento de seres humanos e outros animais deriva do aprendizado da relação entre vários estímulos, ok? Então, condicionamento clássico considera que o comportamento dos seres humanos ou outros animais deriva do aprendizado de relação com vários estímulos. Então, vários estímulos que acontecem no dia a dia explica o seu comportamento de hoje, por exemplo. Essa associação pode ocorrer tanto no nível de estímulo positivo. O que é esse estímulo positivo? Quando aprendemos coisas que gostamos e relacionamos a coisas neutras. Quanto aversivas, ou seja, estímulo negativo. Quando esse estímulo é doloroso, estão associados a outros neutros que acaba gerando um medo em você e você não realiza aquilo. Vou mostrar um exemplo bem facinho para vocês entenderem. Por exemplo, vamos imaginar que eles nos tragam o nosso prato favorito. Pensem aí na sua aparência. Isso eu chamo de um estímulo condicional, incondicional. O que é um estímulo incondicional? Só de você pensar e imaginar seu prato favorito, fecha o olho e imagina. Vai fazer com que você queira comer. Isso vai gerar o quê? Você vai começar a salivar, certo? Isso eu chamo de estímulo incondicional, tá? Agora, vamos dar outro exemplo. Se alguém tocar uma campainha regularmente, pouco antes de nos trazer comida, acabaremos associando a ideia de que a campainha está ligada à comida. O que acabará pode causar um estímulo que inicialmente era indiferente, ou seja, tocar campainha era algo indiferente, um estímulo neutro, passa a ter um valor semelhante ao da comida. Então, toda vez que você escutar o som da campainha, passa esse estímulo neutro por um estímulo condicionante, o que vai gerar uma reação. Nesse caso, a resposta da salivação. Então, toda vez que a campainha tocar, e você recebe sua comida favorita, mesmo se você não vê a comida, aquele ato da campainha tocar vai gerar uma salivação na sua boca, ok? Isso eu chamo de estímulos e respostas. O seu cérebro começa a responder mesmo antes de você realizar aquilo. É um estímulo bem clássico, tá? Esse é o condicionamento clássico. Agora eu vou falar sobre o condicionamento operante de estímulo. O condicionamento operante, ele vai associar neuroestímulos considerando a associação entre a emissão real ou de um comportamento e suas consequências. Como que funciona esse tipo de aprendizagem no operante? Nesse tipo de aprendizagem associativa, operante, descobrimos que a realização de um comportamento ou um comportamento específico tem uma série de consequências, a quais alterarão a probabilidade que esse comportamento reapareça devido a uma associação apreendida, certo? Assim, podemos encontrar caso de reforço, eu posso chamar reforço de reforço positivo ou negativo, vou explicar mais adiante, ou punição. Eu posso chamar de punição positiva ou punição negativa. O que eles vão fazer? Eles implicam, respectivamente, o aumento ou a diminuição do comportamento a partir de presença de certas consequências. Por exemplo, eu vou dar vários exemplos agora para vocês tentarem entender melhor. Um reforço positivo. O comportamento implica no aparecimento de um estímulo apetitivo, enquanto o reforço negativo, um estímulo averso, é eliminado ou deixa de aparecer. Em ambos os casos, o comportamento é considerado positivo para o sujeito, o que aumenta a probabilidade de sua aparência. Então, os reforços fazem com que aumente a probabilidade daquilo acontecer, ok? Já a punição também pode ser positiva e negativa. Punição positiva, uma consequência ou estímulo averso,
é aplicado ou administrado se um sujeito pratica a conduta, enquanto na punição negativa, o elemento positivo ou apetitivo para o sujeito é eliminado ou extraído. Nesses dois casos, a probabilidade de eu repetir o comportamento diminui, pois tem consequências aversivas. Por exemplo, do lado daqui, nós estamos adicionando o estímulo, do lado aqui, remove ou evita o estímulo. Aumento da ocorrência de comportamento, diminuição da ocorrência de comportamento. Então, se eu quero que aquela pessoa continue se comportando daquela maneira, ou um cachorro, por exemplo, continue saltando do jeito que eu quero, eu tenho meus estímulos, que eu chamo de reforço negativo e reforço positivo. Quando eu adiciono algum estímulo ao reforço, eu chamo reforço positivo. Por exemplo, eu quero que um cachorro salte. Vamos por exemplo. Aí, quando esse cachorro saltar, eu vou dar um biscoitinho para ele. Então, toda vez que eu pedir para ele saltar, eu tenho que dar o biscoitinho para ele, porque é um reforço positivo. Então, toda vez que ele saltar, ele vai associar ao biscoitinho, ok? Mesma coisa da nota de vocês. Se vocês estudam, vocês têm um reforço positivo. Significa o quê? Que vocês serão aplaudidos, admirados por vocês mesmos e também receberão um reforço positivo, que é a nota. Tá? Então, quanto mais vocês fazem, quanto melhor são suas notas, mais você vai procurar tirar notas boas, ok? Pode reparar quando uma pessoa tira só nota boa, aí ela tira uma nota baixinha, ela fica meio triste e etc. Esse tipo de behaviorismo explica. Já quando eu removo ou evito o estímulo, por exemplo, reforço negativo. Toda vez que o cachorro puxar a minha coleira, por exemplo, eu tô falando cachorro porque é mais fácil de identificar, tá, gente? Toda vez que o cachorro puxar a minha coleira, eu tô passeando com ele na rua. Aí toda vez que ele sair correndo e puxar a minha coleira, eu paro. Então, eu tirei o passeio. À medida que ele anda tranquilamente, eu volto a andar. Então, ele vai saber que toda vez que ele puxar a coleira, ele vai voltar do passeio ou não vai sair do lugar. Esse reforço negativo vão fazer com que ele o quê? Diminua o que ele está fazendo e aumente a ocorrência, que é o quê? O bom comportamento que eu quero que ele realize. Já punição positiva e punição negativa, eu posso citar uma criança, por exemplo. Se toda vez que aquela criança for ali, eu dar um tapa na mão dela, isso aí é uma punição negativa? É uma punição negativa, porque eu estou fazendo uma dor nela. Isso está gerando o quê? Algo dentro dela, ok? Uma punição positiva, a criança não está estudando bem, então eu vou tirar o videogame, é uma punição. Vou tirar o final de semana, vou tirar o recreio. Só que pesquisadores modernos perceberam, claro que nós estamos falando do século XIX aqui, perceberam que toda vez que eu aplico uma punição, eu gero uma consequência no meu cérebro. Toda vez que eu aplico uma punição, algo diferente acontece. Então, é como se eu gerasse um transtorno, uma falta ou uma necessidade, tá? Por isso que punição hoje fala assim, não pode dar tapinha, porque esse tipo de punição, pode gerar diversas consequências. É devido a esses estudos que eu tô falando para vocês. Então, vamos lá. Efeito e consequência. Reforço, punição. Reforço, ele aumenta a frequência de um comportamento. Positivo, aumenta a frequência de um comportamento pelo acréscimo de um estímulo. Negativo, aumenta a frequência de um comportamento pela ausência desse estímulo. Punição positiva, diminuição da frequência de um comportamento pelo acréscimo de um estímulo. Punição negativa, diminuição da frequência de um comportamento pela ausência de um estímulo. Ok? Então,
é bem diferente o que é reforço, o que é punição. Punição vem de punir mesmo, tá? Reforço vem de incentivo, de acréscimo e etc. Reforço, eu quero aumentar a frequência daquele comportamento. Punição, eu quero diminuir a frequência daquele comportamento. Então, aqui eu peguei um exemplo e depois eu vou falar para vocês por que eu peguei esse exemplo. Reforço negativo, reforço positivo. Reforço negativo. Eu encontrei os livros. Não grite na biblioteca. O reforço negativo focaliza a atenção no comportamento indesejado. Reforço positivo. Encontrei seus livros. Agradável, usando sua voz tranquila na biblioteca. O reforço positivo concentra a atenção no comportamento desejado. Vocês já viram? Montessori fala muito isso. Por exemplo, a maneira como você vai falar com uma pessoa. Você chega atrasado toda a aula. Vamos supor, não faz as atividades. Eu posso falar, você é um indivíduo ruim, você vai reprovar, você vai fazer isso, aquilo. Isso vai fazer o quê? Um reforço negativo que vai reforçar a atenção no seu comportamento indesejado. O que isso significa? Que eu vou enfatizar o que você faz de ruim, o seu comportamento que é indesejado. Quando eu faço um reforço positivo, por exemplo, você chega atrasado, eu falo para você, seria muito agradável você chegar à aula mais cedo e realizar as atividades, assim seu aprendizado seria enriquecedor. Onde que eu concentro a minha atenção? No que eu desejo, no meu comportamento. Existe uma grande diferença você focar no que você não quer e você focar o que você gostaria que fosse positivo. Isso, assim, é muito estudado em comportamento na escola. Porque o menino não bate no outro, não bate no coleguinha, não pode fazer isso. É um negativo? Um reforço positivo, não, o coleguinha é tão legal, faz um carinho no coleguinha, dá um abraço, dá um beijo, isso é para criancinha, tô falando, dá um beijo, etc. Isso é usado também em grandes empresas, líderes de negócio, etc., que é focar o meu reforço positivo no comportamento que eu desejo e não focar meu reforço no comportamento que eu não quero que você faça, que é chamado de comportamento indesejado. É muito interessante, né, gente? Eu espero que vocês estejam aí. Se vocês estão achando a aula chata, a hora que vocês chegarem nos vídeos, então, que são muitos. Então, aí é um exemplo que eu dei do cachorro. Punição negativa. Adiciona algo para diminuir um comportamento. Situação. Cão puxa a trela. Não avançamos. O cão pensa, né? Retirar. Não se passeia mais. Comportamento diminuído. Então, o cão deixa puxar. Então, eu tenho a volta daquele comportamento. Tá? Com pessoas, com seres humanos, os reforços funcionam de maneira bem melhor. Com animais, a gente tem mania de punição. Se ele entrar, eu vou bater. Então, se o cachorro, toda vez que ele pensar em entrar, ele vai voltar, porque ele sabe que ele vai apanhar. Então, ele volta. Vai para a rua, vai apanhar, bate. Se eu fizer o cocô aqui dentro, vai esfregar meu focinho. São punições, tá? Mas o cachorro, ele é um ser mais simples. Agora, quando a gente fala de humano, nós temos uma linha de gamas que se criam atrás disso, que vocês vão ver nos videozinhos. Vou tentar ser breve aqui, porque tem muito vídeo para vocês assistirem. Vocês vão ficar 1h30, mais ou menos, assistindo os vídeos. Lembrando que vocês vão precisar assistir uma vez e voltar para compreender. Mas eu vou explicar aí no finalzinho, que estou terminando essa parte aqui. Aprendizagem por observação. Parte parcialmente da associação é o aprendizado de observação. Nesse caso, com base nas condições acima, é feita uma associação entre o que está acontecendo com outra pessoa e que podemos realizar o aprendizado associativo sem ter que experimentar diretamente a associação de estímulos.
Dentro disso, podemos encontrar, por exemplo, aprendizagem social ou imitação de modelos. Então, toda vez que eu vejo uma pessoa tendo, por exemplo, estímulos positivos e etc., aquilo vai me gerar estímulos que eu vou conseguir realizar ou vou aprender aquilo observando. Por exemplo, muita coisa ninguém precisa explicar para você. Você olha e aprende. Isso a gente chama de aprendizagem observacional, ok? Ninguém vai precisar falar nada. Você vai observar e vai aprender, certo? Então, gente, como que funciona a aula hoje? Por que eu falei que eu precisava que vocês não chegassem atrasados? Bom, é o seguinte. Nós temos 8 vídeos na plataforma Ava que vai mostrar para vocês detalhado como essa parte psicológica funciona, mostrando imagens, exemplos, muito melhor a maneira de aprendizagem que vocês vão escutar e vão escrever, porque vocês vão fazer um relatóriozinho, né, para postar lá, mas não é hoje, nem na próxima segunda, é na outra segunda. Então, lá tem os vídeos. Vai ter os vídeos de Skinner, que eu acho que são 4 que eu coloquei, que são os vídeos relacionados ao behaviorismo. Vai entrar nos vídeos Freud, que eu não vou explicar hoje, porque senão gera um... Freud é também bem complicado. Freud, ele tem outro esquema de aprendizagem, então é uma teoria mais psicanalítica, um pouquinho diferente. Então, vai ter os vídeos de Freud, vai ter uns vídeos da persificação. Como que você cria os eus dentro de você? Qual teoria é essa? São teorias da persificação, bem interessante. E aí, no finalzinho, tem um videozinho de 5 minutos, 4 minutos, que eu montei não, né? Que eu peguei, eu não sei fazer essas coisas. Que é bem interessante para vocês refletirem algumas coisas que acontecem na vida de vocês, que estão relacionadas ao psicológico, ok? Então, por isso que a gente precisava ser rápido, porque senão vocês não iam conseguir assistir os vídeos várias vezes hoje, tá? A única razão é essa. Outra coisa que eu preciso de vocês fazerem, além dos vídeos, é assistir os vídeos, fazer o relatório, um ponto. Vocês vão montar quadrinhos de animação, mostrando, igual aquele quadrinho de animação que eu mostrei da biblioteca, vocês vão montar quadrinhos de animação mostrando cada tipo de comportamento. São aqueles que eu passei para vocês que tem nos slides também. E é muito fácil de encontrar também, eu acredito. Esses quadrinhos vocês irão apresentar para mim, tá? Em PDF. Aqui, não em PDF, PowerPoint, enfim. Esses vocês não vão me entregar, vocês vão apresentar. Anotem para mim o dia, por favor. Então, eu vou falar aqui para vocês os dias. Deixa eu só olhar no calendário aqui, porque aí fica melhor. No dia 9, vocês vão me entregar o relatório na plataforma Ava, 9 de novembro. Anotem aí. E vão apresentar o trabalho. O trabalho é a apresentação de quadrinhos que vocês podem fazer em trio, tá? Então, podem fazer em trio. Então, coloquem aí, dia 9, entregar o relatório dos vídeos e fazer a apresentação, vai ser durante a aula, todo mundo vai ver para a gente reforçar esse aprendizado, que é a apresentação dos quadrinhos por vocês mesmos, de situações engraçadas, não precisa ser grande, tá? Vocês mostrando 2 tipos de situação e relacionando isso ao tipo de comportamento. Alguma dúvida? Posso liberar vocês para assistirem os vídeos? Ninguém? Pessoal, assistam. Professora, em trio é de 3 pessoas ou em trio os quadrinhos? Trios de 3 pessoas.
sim. O quadrinho é como a imaginação de vocês mandarem. Tá bom. Então, gente, é isso. Assistam pelo menos 2 vezes cada vídeo. Vai lá na plataforma agora. Não fique com preguiça, porque depois vocês não vão assistir. São vídeos bem legais, só que são vídeos profundos. Então, quando a gente fala de psicologia, fica difícil esse aprendizado, tá? Então, por isso que você tem que dar uma viajada, refletir, respirar, porque quando a gente fala de comportamento é bem maluco mesmo, né? Bem doido. Tá bom, gente? Agora, porque a gente ainda tá na nossa aula, tá? Lembrando que se vocês estivessem presencial, a gente ia assistir do mesmo jeito dentro da sala de aula e já ia confeccionar esse relatório. Então, mandem brasa, tá bom? Não se engane e não engane a professora também não. Combinado? Combinado, Stefano? Bom te ver, Stefano. Igualmente, foi bom. Tá, gente? Bora lá. Não perde tempo, não. Professora?